Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria estar aqui com os irmãos essa noite. Eu tive um dia um pouquinho puxado, né? Quando foi 8h30 da manhã, me foi colocado um trabalho para fazer que, humanamente falando, era impossível. Era um lugar muito longe e muitas tarefas, né? E eu fiquei meditando no meu coração como que eu ia resolver aquela situação, porque eu ia ficar muito distante aqui do CPA. E eu estou levando a minha filha para a escola, levando ela para o trabalho, trazendo do trabalho. Enfim, eu estou misturando um pouco a vida profissional com a vida familiar para não deixar a coisa desequilibrar. E eu fui na empresa para pegar o material para trabalhar, um pouquinho pesaroso, né? Pensando como que eu ia resolver aquela situação. E quando é 10 horas da manhã, quem que me liga? A missionária Rosângela me convidando para trazer a palavra. Eu falei, Senhor, é a gota d'água. Eu não estou dando conta do que eu tenho para fazer, e a missionária me chamou para pregar. Mas olha que nosso Deus é um Deus de mistério. Ontem, ali descendo aquele viaduto ali próximo ao Shopping Pantanal, que o pessoal chama de Hot Wheels, né? A moto sozinha ela tem 120, 130 quilos. Então ela descendo e numa determinada velocidade, ela deve ficar uns 300 a 350 quilos. Então, quando você freia uma moto pesando 300, 350 quilos, muitas vezes ela não segura, ela arrasta, né? Freia, mas o pneu dá aquela arrastada. Mas Deus deu o livramento, né? Para não bater num carro, eu freiei, aquela moto deu uma deslizada, deu uma derrapada, e eu, por incrível que pareça, eu segurei aquela moto com a panturrilha da perna esquerda. Eu segurei o peso daquela moto com a panturrilha da perna esquerda, não sei como. E a panturrilha ficou um pouquinho doída, né? Mas glória a Deus, né? Deus deu o livramento. E isso me fez lembrar um outro dia. Eu trabalhava na Chapada dos Guimarães. Eu estava aqui na rodovia Emanuel Pinheiro esperando o ônibus que levava para a empresa. Era 4 horas da manhã. E eu sempre pegava aquele ônibus no mesmo lugar todo dia. E esse dia, só que antes de ir para pegar esse ônibus, eu passava numa igreja Assembleia de Deus que começava uma oração 4 horas da manhã. Eu orava naquela igreja todos os dias, das 4 da madrugada até as 5 da manhã, antes de ir para a rodovia. Era um mistério de Deus, né? E todo dia eu pegava aquele ônibus naquele mesmo lugar. E nesse dia o Espírito Santo falou para mim, hoje você não vai pegar ônibus nesse lugar, você vai um pouquinho para frente. Eu falei, mas por que um pouquinho para frente? Todo dia eu pego aqui nesse lugar, é tão bom pegar aqui, né? Porque o ônibus para direitinho aqui. Mas eu obedeci a voz do Espírito Santo e caminhei. Quando eu caminhei uns 10, 12, 15 passos para frente, veio um carro rodopiando na rodovia, em alta velocidade, e passou bem onde eu pegava o ônibus ali, levantou. Onde eu pegava o ônibus não era calçada, era terra, e aquele carro passou ali rodopiando e levantou aquela nuvem de poeira, aquela coluna de poeira, e eu só olhei para trás e falei, glória a Deus. Glória a Deus. Então nosso Deus é assim, irmãos. O nosso Deus, ele é um Deus é um Deus de livramento, né? A palavra de Deus fala que 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e tu não serás abalado. Então a mão de Deus está sobre as nossas vidas. Eu glorifico a Deus, porque Deus, aos poucos, Ele vai nos desvencilhando de tudo aquilo que tenta nos impedir da gente servir a Ele com plenitude. Porque a gente pensa que Deus vai aceitar um pedacinho do nosso coração, e Deus, Ele quer todo o nosso coração. Mas Deus também conhece as nossas necessidades, né? Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então a irmã Letícia aqui louvando ao Senhor, ela, no próprio hino, no próprio louvor, né, há um questionamento ali dizendo por que Deus olhou para ela, por que Deus olhou para nós. Um dia Deus passou ali no Altos da Serra, olhou para a irmã Letícia. Um dia Deus passou aqui no Altos da Glória, olhou para o pastor Cláudio, para a missionária Rosângela, para a irmã Márcia, para o evangelista Mário Abrão. Passou ali no CPA, olhou para o Dinho. Passou aqui no Altos da Glória, olhou para o Johnny. Passou aqui no Altos da Glória, olhou para o pastor Teodoro. Passou ali no Três Barras, olhou para o irmão Douglas. E esse é nosso Deus, um Deus que, mesmo sendo tão grande, a ninguém despreza. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de dizer que quando a gente está na presença de Deus, a gente está na presença daquele que, diante dele, tudo mais se torna ou insignificante ou secundário. Servir a Deus é renúncia. A gente tem que renunciar. E enquanto a gente cuida das coisas de Deus,
Deus vai cuidando das nossas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz que para por nada andarmos ansiosos, mas que antes façamos conhecido diante de Deus todas as coisas, através das orações, das súplicas, com ações de graças. E nós somos esse povo que tem orado, que tem suplicado e que tem agradecido. Eu creio que eu também tenho testemunho para contar de bênção de Deus, né? Além desse livramento, tem outros testemunhos. Eu não quero contar tudo hoje aqui porque eu não vim aqui especificamente para contar testemunho. Eu vim aqui para trazer a palavra de Deus, que é o principal, né? Que é o alimento. A gente precisa do alimento espiritual, né? E Deus nos trouxe aqui para a gente se alimentar da palavra dele. Eu creio que Deus vai trazer uma palavra de vida, a palavra rema, a palavra revelada, aquela palavra que vai falar conosco, né? Jesus ali durante o ministério dele, ele disse que se o homem não nascer de novo, ele não consegue entrar no reino dos céus. Ele foi questionado, né? Uma pessoa questionou ele, falou: mas Senhor, como que eu vou nascer de novo? Vou entrar novamente no ventre da minha mãe? Como que isso vai ser possível? Mas Jesus estava falando do nascimento espiritual. E a palavra de Deus aqui, eu quero ler com os irmãos, não é exatamente a palavra que eu vou pregar. Eu quero pregar em Jeremias 33:3, mas eu quero fazer essa rápida reflexão com os irmãos, que está em Efésios, capítulo 2, versículo 6, que diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Nosso corpo está aqui, mas nosso espírito, ele está assentado com Jesus nas regiões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer um ato profético aqui. Eu quero que os irmãos primeiramente olhem para a mão esquerda e imaginem a letra F desenhada na mão esquerda. Quero fazer um ato profético aqui com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para a mão esquerda, imagina no pensamento a letra F. Amém? Glória a Deus. Agora os irmãos olhem para a mão direita e imaginem a letra E. Lamayo ne kama solandaragaso shayo lamaya hayo reshei mandahasu kanai komana solime kandere mehas ruboye panda solamandayo nereke me kandere mehas halamantoro shereke me kandere mehas hamandayo labada solamayo. Só um diz que palavra que formou, por gentileza. Só um dos irmãos. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que se tivermos fé como o tamanho de um grão de mostarda, diremos a este monte: lança-te daqui ao mar, e ele se lançará. Aleluia. Eu não sei qual o monte que está na vida dos irmãos. Eu não sei o que está tentando impedir dos irmãos alcançar aquilo que tem buscado da parte de Deus. É bem verdade que nós sabemos o que queremos, mas Deus sabe o que precisamos. E como nós aqui já mencionamos em Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a gente tem que ter sabedoria até para pedir, né? Porque às vezes a gente pede alguma coisa que não está em conformidade com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é uma vitória. A gente está aqui nessa noite de terça-feira, aqui no Alto da Glória, na casa da missionária Rosângela, né? Deus tem colocado um amor no nosso coração por essa obra, pelos irmãos. Pastor Teodoro, já conheço há muito tempo, né, Pastor Teodoro? A gente tinha aqui uma vida de oração aqui no Monte Alto da Glória, né? Eu quero, de uma maneira bem rápida, para não tomar o tempo da palavra de Deus, lembrar uma circunstância ali com o pastor Teodoro. Eu não sei que situação ficou, pastor Teodoro. Eu quero aproveitar essa oportunidade para o pastor falar como que ficou essa situação. Era uma madrugada, a gente estava orando ali no Monte Alto da Glória. O pastor Teodoro pediu uma oração. Parece que ele estava com a situação relacionada ao coração, uma questão cardíaca. E nós oramos naquela madrugada. É interessante, irmãos, que a palavra de Deus fala que nós pisaremos serpentes e escorpiões, né? Beberemos algo mortífero e nada nos fará dano. É uma promessa da palavra de Deus. E nessa madrugada, pastor Teodoro talvez não lembre, a gente estava andando ali naquele Monte Altos da Glória,
E tinha cobra naquele monte, tinha cobra, tinha aranha, tinha escorpião, tinha tudo que é tipo de bicho de madrugada ali. Eu só não vi onça, o resto mais ou menos eu vi ali, né? E a gente andando ali de madrugada, a lua estava bem clara, a gente podia ver aqueles animais andando ali pelo chão, era aranha, era escorpião, era cobra, tinha tudo que é tipo de animal peçonhento ali. A gente sempre levantava um clamor, né, dizendo para Deus nos livrar daquele tipo de situação ali, né, com aqueles animais. E a gente orando ali pelo pastor Teodoro, eu lembro que eu coloquei a mão no peito do pastor Teodoro, bem aqui no meio do peito do pastor Teodoro, e dentro da caixa torácica dele, como se fosse uma mão, ela ficou em alto relevo, e aquela mão ela ia para a esquerda e para a direita, esquerda e direita. Eu fiquei impressionado com aquilo, fiquei muito impressionado. Parecia que tinha uma mão dentro da caixa torácica do pastor Teodoro, e aquela mão se movimentava dentro do peito dele. Talvez ele não tenha sentido, mas Deus me mostrou. Na verdade, a minha mão estava na caixa torácica dele, eu senti aquela mão dentro do peito dele se movimentando. Eu queria que o pastor Teodoro viesse aqui rapidinho contar como que foi depois dessa situação, pastor Teodoro. Se precisou operar, como que ficou essa situação de Jesus? Rapidinho, um testemunho do pastor Teodoro. Eu já dou seguimento na palavra aqui em Jeremias 33, 3. Fala, irmão, da paz de Jesus. Irmão, quando você me dá a oportunidade, graças a Deus, irmão, no momento que saiu dali, tá? Deus colocou as mãos, tá? Graças a Deus não chegou ao ponto de passar por cirurgia, não, tá? Foi um remedinho, graças a Deus, de oração, Deus me deu graça, estou até hoje caminhando, né, irmão? Glorificando a Deus, chegando no monte, né? 4 dias atrás, estava no monte, né, agora? Junto, né? Tem 4 dias atrás, né? Daqui a pouco eu estava tudo, caminhando aqui, que está vindo igual a outra. Então, estou abençoado, né, irmão? Então, sempre glorificando a Deus, só agradecer a Deus. Sempre, enquanto vier nessa terra, ela passa por enfermidade dele, né? Enquanto estiver aqui, nós não estamos livres de enfermidade. Jesus falou que o espírito vai pôr na carne é fraca. Então, somente vai buscar Deus, que Deus, né? Deus nos livra, na verdade, Deus nos livra. Como está escrito em Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Para servireis o Senhor vosso Deus, Ele tirar do meio de ti, abençoar o vosso povo, a vossa água e tirar as enfermidades. E cuide de nós. Enfermidade vem porque nós aqui ninguém está de enfermidade, não é verdade? Mas o Senhor cuida do teu povo. Aleluia. Ele cuida, ele não deixa jamais perecer. Em qualquer situação que vai passar, ele está presente na nossa vida, não é verdade? Ele abençoa todas as nossas caminhadas, né? Porque Deus nos dá em Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente quebrou um pouquinho o protocolo aqui, né, pastor Cláudio? Mas é tudo para a glória de Deus, né? Eu confesso que fazia tempo que eu queria escutar do pastor Teodoro, né? E o tempo está passando tão rápido que às vezes a gente está junto e esquece de perguntar como que foi o desdobramento, né, de certas situações, né? Mas é para a glória de Deus, né? Foi um mistério muito grande. Nós temos a situação de uma missionária que faz a obra juntamente conosco, que está numa situação parecida com a que o pastor Teodoro estava naquela época, né? Ele estava na iminência de fazer uma cirurgia cardíaca, né? Uma intervenção cirúrgica ali que iria, com toda certeza, ser invasiva, né? Nós temos uma missionária que faz a obra com a gente, e eu creio que da mesma maneira que Deus fez a obra na vida do pastor Teodoro, Ele pode fazer essa obra na vida da nossa irmã missionária Alessandra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Santo, Deus de maravilhas. Vamos falar um pouquinho aqui, né, da palavra, né, que foi escolhida para essas 3 semanas são 3 semanas, né, missionária Rosângela? 3 semanas. Jeremias 33, 3. Vamos falar um pouquinho a respeito de Jeremias, né? Jeremias, ele viveu entre os séculos 7 e 6 a.C. Então nós estamos falando a respeito de algo que aconteceu há 2.725 anos, mais ou menos, né? A gente não é matemático para calcular com exatidão, mas nós vamos falar a respeito de um servo de Deus que viveu há 2.725 anos, mais ou menos, né? 700 anos antes de Cristo e agora, depois de Cristo, 2025 anos. Jeremias nasceu numa cidade chamada Anatote. Essa cidade de Anatote era uma cidade ali próxima a Jerusalém, 5 quilômetros, para ser mais exato, 4.800 metros de distância de Jerusalém. E Jeremias, ele foi contemporâneo de Daniel, de Ezequiel, né? Ele viveu no mesmo período de Daniel e de Ezequiel, embora não exatamente na mesma geografia, vamos dizer assim, né? Mas ele foi contemporâneo ali de Daniel e também de Ezequiel. Jeremias, quando ele recebeu o chamado de Deus, ele tentou declinar do chamado de Deus, dizendo para Deus que ele não era capaz, né? E muitos de nós, quando somos chamados por Deus, a gente olha para dentro da gente mesmo e fala:
O que eu vou fazer para Deus, né? Porque a gente olha para a gente e vê algumas limitações. Mas aqui a maioria é pregador, é levita, né? A gente tem vários tipos de ministério aqui que Deus tem distribuído, né? A palavra de Deus fala que nós somos um corpo, né? Nós somos membros uns dos outros, né? E que o cabeça desse corpo é Jesus. Por isso que é importante que nós tenhamos a mente de Cristo. Qual que é a mente de Cristo? É a palavra de Deus. Tem pessoa que bate no peito e fala, eu tenho Deus, eu tenho Jesus. Aí você pergunta qualquer coisa para ele da Bíblia, ele não sabe. Então não tem, porque para ter Deus, para ter Jesus, tem que ter os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus, eles estão aqui na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui a Jeremias, né? O profeta chorão. Ele chorava, tem as lamentações de Jeremias na Bíblia, ele chorava porque ele via a dureza do coração daquele povo ali, né? O ministério de Jeremias é interessante porque é um ministério que ele chamava as pessoas ao arrependimento, né? As pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Deus, pensam que está tudo bem, aí come bastante, bebe bastante, dança bastante, faz tudo bastante, né? E pensa que a vida se resume a isso, mas o fato é que nós estamos aqui nesse lugar por um tempo. A palavra de Deus fala que a vida do homem é como um sopro, né? Como um sopro. A gente está aqui, eu nasci no sul do Brasil e às vezes eu ligo para minha mãe em Belo Horizonte e ela fala, tal pessoa morreu, foi recolhida e tal. Eu fico pensando, eram pessoas assim, da minha idade, talvez mais novo, talvez mais velho, mas assim a gente vê que com o tempo as pessoas vão partindo, né? E as pessoas que não conhecem Jesus pensam que tudo é festa, né? E então Jeremias estava ali pregando para aquele povo arrependimento. E ele via a dureza daquele povo e ele chorava, por isso que ele foi chamado do profeta chorão. O livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 13, alguns teólogos dizem que ele é o DDD celestial. DDD, para quem é mais jovem, talvez não tenha escutado essa expressão, seria uma ligação a longa distância, né? Jeremias aqui, 33:3, fala o quê? Clama a mim e responder-te-ei, e revelar-te-ei coisas ocultas e grandes que não sabes. Então, é uma promessa de Deus. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas para nós. E a palavra de Deus aqui conosco já falou que nós estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com Jesus. Jesus nos chamou para reinar com Ele. Nós estamos aqui fisicamente, mas nosso espírito está sentado nas regiões celestiais com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui em Jeremias 33, esse capítulo ele nos dá algumas lições e eu quero compartilhar com os irmãos essas lições. Muitas vezes a gente precisa diferenciar clamar de reclamar, né? Tudo que a gente foca, a gente aumenta, né? Clamar é pedir, falar, né? E reclamar é reclamar mesmo, né? Que é um estado de insatisfação. Então, a palavra de Deus nos diz para a gente clamar. E muitas vezes, antes de clamar a Deus, a gente clama a um parente, a um conhecido, mas é importante que a gente clame primeiramente a Deus, porque Deus fala que vai responder, é uma promessa dele que ele vai nos responder. Então, é a primeira lição que a gente tira aqui do texto de Jeremias 33:3. A segunda lição é a questão da terceirização da oração. Quem aqui passa por situação que alguém liga e pede para orar, faz uma oração por mim e tal, né? A gente está terceirizando a oração. A segunda lição que a gente tira aqui do livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 13 é essa, né? Não terceirizar a oração, mas a gente mesmo orar. Nada impede que a gente peça oração para alguém, para os irmãos, para o pastor, né? Porque a palavra de Deus nos garante que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? E a gente é justo por quê? Porque nós somos bonzinhos, porque nós temos algum mérito? Não, porque Jesus Cristo nos justifica, né? Através do precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos purificou, né? De todo pecado, de todo erro, de toda injustiça, nos tornou justos, né? Então, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira lição que nós tiramos aqui do texto de Jeremias está relacionada à oração. Quando nós oramos, a gente está tendo uma atitude, uma ação. E quando nós temos essa atitude, essa ação, o céu reage. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de dizer que o Espírito Santo de Deus, ele toma as palavras que saem da nossa boca e vivifica elas. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que o poder da vida e da morte está na língua e aquele que a ama comerá do seu fruto.
Louvado seja o nome do Senhor. E quantas palavras às vezes, né, as pessoas saem da boca das pessoas de uma maneira leviana, parecendo que não tem importância, que não tem peso, e muitas vezes o inimigo da nossa alma pega essas palavras até mesmo contra a vida daquelas pessoas. Precisamos vigiar com os nossos lábios, né? Se Deus falou que o poder da vida e da morte está no poder da língua, é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então Deus está falando conosco, né, para a gente vigiar com as palavras, né? Às vezes a gente tem um filho, alguma coisa, e lança uma palavra sobre aquele filho ali sem pensar, e as palavras têm poder. Então a gente precisa vigiar com as nossas palavras. A quarta lição relacionada aqui ao texto de Jeremias está ligada ao cenário, né? A palavra de Deus fala que a fé é firme convicção das coisas que não se veem, mas que se creem. Então a gente não pode se deixar levar pelo cenário, né? Se eu for ali na minha casa, ali olhar o cenário atual, né, relacionado à vida conjugal, às finanças, à vida profissional, né, talvez a gente fique um pouco sem perspectiva. Então Jeremias também aqui nos convida a gente não ficar olhando para o cenário, né, mas exercitar aquilo que nós fizemos aqui de uma maneira profética, né, colocando na nossa mão a fé. Colocamos aqui de uma maneira profética nas nossas mãos a fé. E nós podemos pegar essa fé, né? Porque no nome do Senhor nós vamos transpor montanhas, nós vamos desbaratar exércitos, nós vamos fazer proezas no nome do Senhor. Deus não nos chamou para a gente para ter uma vida comum e normal. Não que nós sejamos melhor do que quem quer que seja. Nós apenas temos mais responsabilidade porque nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a verdade. A palavra de Deus fala que a quem muito foi dado, muito será pedido. Ou seja, nós temos uma grande responsabilidade diante do nosso Deus. Eu quero deixar mais uma lição aqui relacionada ao capítulo 33 de Jeremias, que fala em relação ainda ao clamor, né? Porque aqui tem um pedido de Deus, é um ensino de Deus nos ensinando a clamar, né? E que posteriormente, então, tem uma condição e uma promessa. A condição é clamar e a promessa é que Ele vai responder. E o nosso Deus é um Deus que verdadeiramente Ele responde. Aleluia. A oração é nossa, mas a resposta é de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifico a Deus, né, pela vida de cada um dos irmãos que está essa noite aqui buscando a face de Deus. Fico feliz. Quando eu vejo a irmã Letícia, eu fico feliz, né, em ver que ela vem lá do Altos da Serra, né, irmã? Vem lá do Altos da Serra, aqui no Altos da Glória, para congregar, para cooperar. Eu fico feliz. Irmã, Deus tem um ministério muito bonito na sua vida, irmã. E na solaio mandará sou que ele cai. Tu saiu da tua casa com um coração pesaroso, entristecido, mas tu está na presença daquele que vai alegrar teu coração. Deus está visitando lá a tua casa, a tua despensa. Deus está visitando o teu relacionamento conjugal. Deus está abençoando a tua descendência. Louvado seja o nome do Senhor. E pode preparar, porque você vai começar a receber convite para louvar Deus em outros lugares, tá? Deus está me mostrando aqui a irmã com roupas novas. Deus está me mostrando a irmã com o rosto resplandecendo. Deus está me mostrando a irmã com um sorriso muito bonito no rosto, fazendo a obra de Deus com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder, Deus santo, Deus de maravilhas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença, Pai, buscando a Tua face, Senhor, e queremos continuar sentindo a Tua presença, Pai, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, meu Deus, de fluir através das nossas vidas aqui nesta noite, Pai querido. Continua nos fortalecendo, Pai, continua inclinando os Teus ouvidos para a oração deste lugar. Continua, Senhor, atentando, Senhor, aqui, Senhor, para este lugar, Pai querido, para a glória do Teu santo nome, Pai. Tu tens visto, Senhor, o esforço do Teu povo para estar na Tua presença, Pai. Que venha aqui, Senhor, direcionado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é verdade, Senhor, a Tua palavra é vida, é poder, é cura, é libertação. Para a glória do Teu santo nome, Pai, eu te peço.
Meu Deus, vai abençoando cada vida que está na tua presença, meu Pai, que o suave aroma do perfume, Senhor, da rosa de Saron exale da vida de cada um dos teus filhos, Pai. Que vidas sejam atraídas à tua presença através da vida dos teus servos, Pai querido. Para a glória do teu santo nome, Pai, tu conhece as necessidades de cada um de nós, Senhor, e nós deixamos em tuas mãos, meu Deus. Para a glória do teu santo nome, continua nos fortalecendo nessa semana, na tua presença, Pai querido. Para a glória do teu santo nome, Pai, abençoa cada família aqui representada, Senhor. Abençoa os vizinhos da esquerda, da direita, da frente, do fundo. Abençoa esse bairro, Pai. Abençoa Cuiabá, Senhor. Ótis da glória é teu, Senhor. Cuiabá é teu, Pai querido. Para a glória do teu santo nome, meu Deus. Nós louvamos, bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome, Senhor. Queremos continuar sentindo a tua presença, meu Pai. Que aquele que está, Senhor, cansado, meu Pai, que aquele que está, Senhor, desesperançado, que nessa noite seja visitado, Senhor, por ti. Eu te peço, Pai, que tu sopre o teu fôlego de vida aqui neste lugar, Pai querido. Para a glória do teu santo nome, meu Pai, vai, Senhor, visitando, Pai, cada coração, Senhor. Deus santo, aleluia. Te louvo, meu Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, porque aprove a ti, Senhor, nos chamar para estar e viver em tua presença, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus, que os teus anjos estejam passeando aqui, Senhor, no nosso meio, Pai querido. Continua abençoando essa semana, Pai. Que verdadeiramente seja uma semana abençoada, que verdadeiramente seja uma semana, Senhor, com as portas abertas, Pai. Que tu esteja, Senhor, abrindo, Senhor, os céus por sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Para a glória do teu santo nome, Pai. Vai visitando, Senhor, as finanças, visita, Senhor, a saúde, visita, Senhor, a dispensa, meu Pai. Visita, Senhor, a vida espiritual, a vida ministerial, meu Deus. Para a glória do teu santo nome, Pai, continua, Senhor, com a tua mão aberta, Senhor, para abençoar, meu Deus, o teu povo, Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai querido. Muito obrigado, meu Deus. Deus santo, aleluia. Deus de maravilhas. Irmãos, a palavra está bem resumida, bem concisa. Eu quero convidar, né, o pastor Cláudio aqui para estar orando. Acredito que está sendo transmitida, né? O culto. Gostaria que o pastor Cláudio tomasse o microfone aqui para estar orando, né?